Olá! Sejam muito bem-vindas ao desafio Casa em Ordem em 7 dias. Vamos iniciar aqui a nossa primeira live, né? Vou ver se eu consigo fixar aqui o tema, tá? Tentar fixar aqui o tema. Você não precisa de mais coisas. Vou tentar aqui fixar o tema para ficar melhor pra gente. Enquanto o pessoal entra. Nossa primeira aula do desafio, gente. Estou muito feliz que você precisa aprender a usar o que tem. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o nosso tema, tá? Para ficar mais fácil para todo mundo. Todo mundo tá conseguindo ver? Fixar comentário. Prontinho. Vamos iniciar aqui a nossa live, dando o pontapé aqui no nosso desafio Casa em Ordem 7 dias, né? E esse tema, gente, eu resolvi começar com ele porque ele é fundamental para toda organização. A gente não consegue organizar nada, nós não conseguimos colocar nada em prática, né? A gente vai ficar andando em ciclos sempre, se a gente não colocar essa etapa para funcionar. E que etapa seria essa? É o destralhe, né? Sempre que eu falo, oi Lili, boa tarde para todo mundo. Muito bom ter vocês aqui. Espero ajudar vocês, tá? Nesse desafio, nessas lives aqui, nesse desafio. Então a nossa primeira etapa é essa, porque a gente vai ter clareza do que a gente tem, tá? A gente não consegue ter um ambiente organizado se a gente tem uma quantidade de coisas maior do que o nosso ambiente, tá? Então a gente tem um espaço, muitas vezes a gente tem um espaço pequeno e uma quantidade de coisas enorme. Então quanto mais coisas a gente tem, mais itens a gente não vai conseguir organizar eles. Vamos pensar aqui, por exemplo, num guarda-roupa, tá? O clássico, né? Vamos pensar no guarda-roupa. Se eu tenho mais itens, né? Mais roupas e calçados e bolsas do que o tamanho do guarda-roupa suporta, eu nunca vou conseguir organizar. Eu vou conseguir colocar lá dentro, socar literalmente dentro do guarda-roupa, mas eu não vou ter clareza do que eu tenho. No meu dia a dia não vai ser algo prático pra mim. Então, a gente só consegue organizar as coisas a partir do destralhe. É tanto que as pessoas mais desorganizadas, elas são as pessoas acumuladoras, que possuem muitas coisas, né? Então, aquelas pessoas que não desapegam de nada, são muito apegadas aos seus itens. Então, elas nunca vão conseguir ser pessoas organizadas, justamente por isso, porque esse é o pontapé da desordem, da desorganização, né? Ter muitas coisas, ter mais coisas do que o seu ambiente comporta. Eu vou trazer algumas imagens aqui para vocês terem noção, mais ou menos, do que eu estou falando, tá? Vou trazer aqui são ambientes razoavelmente espaçosos, tá? Mas olha, não sei se dá para todo mundo visualizar aí direitinho. Confirmem para mim, mandem joinha, curtam aí para eu saber se vocês estão conseguindo visualizar todas as imagens. Né? Então, acima a gente tem uma imagem, né, de um quarto bastante bagunçado, né, com os itens todos espalhados. E muitas vezes todo mundo conseguindo ver, né? Pronto, ótimo, Lili. Então, a gente consegue enxergar, é um espaço até razoável, né? Um quarto até razoavelmente espaçoso, mas que ele não tem lugar para cada item. Então acaba ficando espalhado, as coisas ficam espalhadas, jogadas de qualquer forma, né? Então, em cima da cama, no chão, no cesto, os itens eles não têm lugar específico para eles, tá? Então eles acabam ficando em qualquer lugar, já que ele não tem uma casinha, ele não tem um item específico, um lugar específico para ele acaba ficando espalhado. E muitas vezes são itens que você não
precisa mais, que você não gosta mais. Eu vou já trazer aqui alguns exemplos de coisas que a gente mantém na nossa casa, tá? Que não necessariamente a gente precise mais usar elas, a gente muitas vezes nem gosta, né, desse item em específico. Olha esse corredor. O tanto de papelada, né? O tanto de papelada, de sacola, de coisa acumulada, tá? Então, assim, o dono dessa casa, a dona dessa casa, será que essa pessoa, ela tem clareza de tudo que tem dentro de casa? Será que ela tem clareza de cada papel que está aí espalhado? Eu creio que não, né? Então, assim, é muito difícil você encontrar algo no meio desse emaranhado de coisas, dessa papelada aí, porque está tudo jogado, além de estar bem acumulado, né? Cheio de acúmulos aí nesse espaço, não tem lugar para nenhum item. Então, acaba dificultando totalmente o dia a dia, trazendo estresse, não traz de fato nenhum tipo de leveza para o nosso dia a dia. Esse espaço aí tá mostrando justamente isso, a quantidade de coisas bem maior, né, do que o espaço em si comporta, tá? Então, por que eu falo que essa é a etapa 1 da organização? Porque na organização a gente precisa ter uma noção das coisas que a gente tem. Então essa perguntinha aqui que eu quero fazer para todas vocês que estão aqui comigo. Você tem noção de tudo o que você tem? Vamos pensar no guarda-roupa, apenas no guarda-roupa. Você tem noção de tudo o que você tem? Então quem tem noção, manda um joinha, tá? Manda um positivo. E quem acha que não tem noção de tudo que tem, manda um dislike, tá? Pra mim ter uma noção aqui, se vocês têm realmente a clareza de tudo que vocês têm no guarda-roupa. Então, vou aguardar que vocês me responderem. Lili não tem. Mais alguém, gente, quer opinar? Selma tem noção de tudo que tem no guarda-roupa? Rani, tudo bom? Rani não tem. Vou aguardando aqui. Gente, manda pras amigas, tá? Manda aí na setinha a live pras suas amigas, para as pessoas assistirem também, pra entrarem aqui na onda do desafio Casa em Ordem, tá? Então, gente, a questão do destralhe é justamente isso. Quando a gente começa a destralhar as nossas coisas, né? Quando a gente começa a se desfazer, a abrir mão de coisas que não nos servem mais, a gente começa a ter mais noção e clareza de tudo que a gente tem. Então, a gente vai saber a quantidade de calças pretas que a gente tem, por exemplo, de sandália, qual a maior parte das sandálias. Eu já tive casos de pessoas conhecidas minhas, por exemplo, que já compraram par de calçado repetido, porque não tinha noção dos calçados que tinha. Comprava tanto calçado, não tinha noção dos pares que ela tinha e acabou comprando repetido, o mesmo modelo, a mesma cor, idêntico, igual. Então, assim, quando tá muito entulhado, quando a gente não tem uma visualização total das nossas coisas, a gente acaba comprando coisas repetidas, deixando de usar peças bacanas, importantes. Isso eu falando só de guarda-roupa, tá? Mas isso se estende pra casa inteira. Então, o primeiro passo para a organização é esse, porque na organização a gente consegue sim ter clareza de tudo o que a gente tem, de todos os itens. E a gente só vai conseguir isso destralhando. O que é destralhar, Adriana? Vou mostrar agora aqui pra vocês. O destralhar, gente, é se livrar de tralhas, tá? Se livrar de tralhas. O que são tralhas? As tralhas é tudo aquilo que não nos serve mais. Então, vamos começar a pensar aqui. Pode ser meia sem par. Então, não vai ter mais serventia pra gente, uma meia sem par. Peças íntimas furadas, rasgadas, sem elástico. Então, não nos servem mais, gente. Cueca sem elástico, né? A cueca do marido, a cueca do filho, calcinha furada. Então, são itens que são acabam sendo tralhas para o nosso guarda-roupa, né? A gente não serve, isso não serve para ser usado, tá? Roupas fora da nossa numeração. Às vezes a gente deixa lá uma roupa, o número 36, sendo que eu tô usando 42.
Então, pra que eu vou querer um short de 36 se eu uso 42? Ah, Adriana, mas se eu emagrecer? Ah, Adriana, mas... Ok, tudo bem, mas às vezes a pessoa tem uma pilha de roupas de uma numeração que não é mais dela. E aquilo ali fica acumulado ali, só ocupando um espaço que poderia estar sendo ocupado com outras peças, com outras coisas, né? E atrapalhando o dia a dia dela, né? Dela encontrar as peças que ela realmente está usando. Então a gente acaba deixando coisas ali que a gente não usa mais, não nos servem mais. Roupas que há anos você não usa, roupas que você não gosta, que estão lá também há anos, poderia ser doadas para outra pessoa, poderia você fazer, por exemplo, um bazar e entrar uma graninha extra aí, né? Tem outras pessoas que precisam, então você pode fazer inúmeras coisas. Se está em bom estado, você pode sim doar ou fazer um bazar, por exemplo, né? Se estiver em bom estado. Se não estiver em bom estado, a questão é descartar mesmo, é lixo, tá? Descarta. Eu acumulo muitas peças que não me servem mais. Ó, isso acontece muito, gente. Eu vejo isso acontecer muito, muito mesmo. Às vezes, as pessoas que são mais apegadas, né? Ah, eu tenho um apego, eu não consigo destralhar, eu não consigo desapegar de certas coisas. O ideal, né? A dica que eu trago é você não começar por peças sentimentais, né? Por itens sentimentais. Então, teve, por exemplo, os casos de que eu fui fazer, né, a organização na casa da pessoa. Ela não queria se desfazer de uma caixa de perfume, tá? Pra mim era apenas uma caixa de perfume, mas pra ela tinha um valor sentimental. Então, ok, tudo bem, sem problemas. Qual foi a solução que eu encontrei? A gente colocar esses itens sentimentais que a pessoa realmente não quer se desfazer numa caixinha das recordações. Eu tenho até um vídeo no meu canal falando sobre isso, né? Caixinha das lembranças ou caixinha das recordações, que justamente são esses itens. Às vezes você tem um lenço da sua avó, por exemplo, que já faleceu, e você não quer se desfazer disso, também você não é obrigada a se desfazer disso, tá? Mas você, ao invés de você deixar jogado no guarda-roupa junto com outros itens, né? Se misturando ali com outras coisas, você pode criar essa caixinha das recordações, né? Esse cesto das recordações, enfim, que você pode colocar esses itens lá, tá? Mas eu falo isso mais na parte sentimental. A questão das roupas, você pode ver no período, não vou dizer assim, não, eu tô no processo de emagrecimento, pode ser que eu volte a usar essa numeração, ok. Mas a gente tem que ter um balanço ali. Passou um ano e meio e aquelas coisas ainda continuam ali, então vamos desapegar, desfazer disso, tá? E abrir espaço para coisas novas, né? De repente você mudou o estilo, né? Então tem fases da vida, a gente quando muda de trabalho, a gente muda o estilo, né? Às vezes você passa de um trabalho que é mais informal e vai trabalhar no escritório de advocacia, por exemplo. Então é uma coisa mais formal, você se veste diferente, né? Então às vezes você virou mãe, né? E aí, você abandona muitas vezes os saltos, começa nas rasteirinhas. Então, você vai mudando a sua forma de se vestir. E tudo isso, né? Essas mudanças de vida acaba fazendo com que você realmente mude o seu armário, mude o seu guarda-roupa. Eu tô focando muito no guarda-roupa pra ficar mais claro pra vocês. Mas eu falo isso na casa inteira, tá? O destralhe, por exemplo, ele pode também na cozinha, tá? Vamos pra cozinha. Garfos e faca que não são mais do mesmo conjunto, né? Não tem mais os conjuntos ali formados. Pano de prato rasgado, manchado. Então a gente, né, vamos nos desfazer. Isso faz parte das tralhas. Conteúdo, utensílio sem cabo, utensílio quebrado, utensílio enferrujado. Então tudo isso faz parte das tralhas e a gente tem que se desfazer disso, tá? Porque se você continuar ali com esses itens que não te servem, né? Não tem mais serventia pra você, estão todos desgastados, não servem mais para uso, você está ocupando um espaço que poderia estar livre ou poderia estar com coisas que trazem mais sentidos para você e para sua vida. O destralhar eu levo tanto para os itens mesmo, físicos, né, como para uma série de coisas, gente. Eu acho que eu levo até pra minha vida
pessoal mesmo, sabe? Assim, deixar de assistir certos tipos de programa, deixar de ouvir certos tipos de música que eu não gosto mais, que não me faça sentir bem. Então, tudo aquilo que não me faz sentir bem, né? Até pessoas mesmo, eu acabo que fazendo essa questão de essa limpeza, né? Porque a gente precisa fazer isso pelo nosso bem, pra nossa vida, tá? Então, a gente precisa cuidar da gente. Então, se nos faz bem, né? E essa questão das tralhas mesmo em casa, né? Se desfazer dessas tralhas em casa, ela só vai nos trazer bem-estar, tá? Então, eu vou trazer aqui mais algumas imagens pra gente poder verificar. Olha essa daqui. Olha essa daqui, o eletrônico, né? Então, a pessoa numa sala toda entulhada de coisas, né? Que não se desfaz ali. Muitas vezes coisas quebradas, coisas que não funcionam mais. Muitos utensílios. É muita coisa, muita informação em um espaço muito pequeno, gente. Então, isso aí ele nunca vai chegar numa organização se não tiver um destralhe. Tem sim que desapegar das coisas, porque nesse espaço aí ele nunca vai chegar numa organização. Então, esse realmente é o primeiro passo. Olha essa sala, gente, dá um desespero. Não tem como a pessoa ter um foco aí, não tem como trabalhar direito, não tem como ter leveza, não tem como encontrar os itens, não existe funcionalidade nessa sala aí, tá? Então, observe aí, me contem aí se vocês têm algum espaço na casa de vocês que vocês acham que tem mais coisas, né, mais pertences do que espaço, né? Me contem se vocês conseguem enxergar isso, não apenas no guarda-roupa, tá? Não é apenas no guarda-roupa que a gente consegue enxergar isso. É em tudo, na cozinha, em todos os outros cômodos da casa a gente consegue perceber isso. Eu trouxe outros elementos aqui também, ó, do quarto. Quando eles não têm espaços, né, para cada item, quando os itens eles não têm as casinhas dele, né, os lugares dele, então ele fica tudo aí espalhado, né, uma zona, e a gente nunca vai conseguir organizar dessa forma, tá? Deixa eu olhar aqui outra imagem. Olha essa outra imagem aqui também. Eu tô trazendo mais dos quartos, né? Quando você entra num quarto, né, dessa forma, é o seu quarto, esse é o seu quarto. Então, quando você entra aqui, você acha que a pessoa tem clareza do que ela tem, dos pertences dela? Você acha que ela tem clareza? Me contem aqui. Se sim, bota um joinha assim. Se não, dá um dislike assim. Me conta, eu quero saber a opinião de vocês. Entraram agora nesse quarto. Tem a sensação de que vocês conseguem saber o que tem aí com clareza? Gente, manda. Não tem, né, Lili? Manda pras amigas, tá? A live pra elas não perderem. A gente não consegue, né? A gente não consegue ter clareza do que tem aí nesse quarto, tá? Tá tudo muito espalhado, tá tudo muito... Os itens não estão num lugar específico, tá tudo muito embrulhado, assim, né? Então, essa é a sensação que a gente tem quando a gente tem mais pertences do que espaço. A gente não consegue ter essa clareza, tá? A gente não consegue ter... Nádia, pânico. Pânico mesmo. Mas isso, gente, é mais real do que a gente possa imaginar, tá? E às vezes a gente não começa... A organização, ela não, é um processo, é um passinho. Então... a gente está conversando aqui sobre isso, sobre o destralhe, né? Sobre se desfazer, desapegar de coisas que não nos pertencem mais, mas você não precisa sair jogando tudo da sua casa hoje mesmo. Não é assim, tá? Começa por uma gaveta, começa pela gaveta das peças íntimas, tá? Gente, pelo amor de Deus, não vamos, né, ficar usando peça íntima furada, rasgada, sem elástico, pelo amor de Deus, é o fim, tá? Vamos começar por essa gaveta. Então, assim, não existe a meia sem par. Nunca
no Brasil que vai encontrar mais o par dessa meia. Se encontrar não sei quantos anos depois. Então, assim, perdeu, perdeu. Não vamos ficar ali esperando o outro par da meia chegar, que nunca chega. Não vamos ficar usando calcinha furada, sem elástico, cueca sem elástico, tá? Porque vamos nos cuidar, né? Isso, gente, é pelo amor de Deus. Isso é um ato de amor próprio. Vamos cuidar das nossas peças íntimas. Mesmo que, né? Enfim, vamos começar cuidando daí. Mesmo que a gente saia na rua, as pessoas não vão ver. Mas é uma coisa nossa com nós mesmos, né? Então vamos começar cuidando daí. Né, Lili? Ninguém vai ver. A gente vai sair na rua, ninguém vai ver. Mas no íntimo a gente vai saber. Então vamos começando assim por uma gaveta. Ah, não quero começar por nenhuma gaveta do guarda-roupa. Não, pois tá. Pois então vamos lá na gaveta do armário da cozinha. Ou então vamos... Aqui. Pronto, tem gente que já fez faculdade, doutorado, mestrado, já tá no MBA, mas ainda guarda as apostilas do terceiro ano do ensino fundamental, do ensino médio, guarda tudo. Gente, pra quê? Pra que a pessoa quer uma lotação de cadernos, de fichários, de não sei o que, de recadinho do amigo? Gente, tira uma foto, arquiva, sei lá, coloca num HD externo, faz alguma coisa. Gente, o mundo mudou, o mundo, né, agora é digital. Vamos começar a utilizar essas vantagens, né, pra gente. Não precisa guardar 300 cadernos do ensino fundamental, do ensino médio, ocupando ali uma estante de coisas, né? Juntando terra, poeira, pó, juntando tudo, adoecendo todo mundo. Então não precisa. Eu guardo tudo, eu tenho uma leve impressão que vou precisar algum dia. Mulher, pelo amor de Deus, Lili, não faz isso, amiga. Já tem faculdade, já tem, né, um monte de coisa. Eu conheço muita gente mesmo que guarda. Tem muita amiga minha que guarda caderno da época, não sei nem das quantas. Então, assim, eu guardei até um momento, eu guardei da época da faculdade. Mas aí eu consegui vários arquivos, né, em PDF, enfim. Então, quando eu me livrei daquilo, gente, dá um alívio tão grande, é uma sensação, você se sente leve. Na mesma hora você sente, assim, uma leveza tão grande que você não sabe... como essa sensação é gostosa, assim, como isso provocou essa sensação, sabe? É muito incrível. Então, quando eu me livrei, eu disse, nossa, que alívio aqui. Então, é isso. Os problemas da desordem, da desorganização, elas começam justamente aí, nas acumulações. Então, você acumula muito papel, você acumula muita roupa que você não usa, você acumula muitos utensílios que você não usa. Às vezes tem gente que, aqueles eletrônicos, né, que já foi pro conserto, não serviu mais, voltou, tenta funcionar, tenta fazer com que funcione, nunca funciona. Aí tá ali o ventilador quebrado, o liquidificador quebrado, aí um micro-ondas quebrado que não tem mais conserto, o computador, aqueles de caixa, que não tem mais nem, né, não sabe mais nem onde liga. Não liga mais, já te olha assim meio que esquerdo. E aí acumula tudo aquilo. E o pior, junta tudo num quartinho da casa, porque as casas, né, tem que ter um quartinho. Aí aquele quartinho que não foi pra ninguém, ninguém veio morar aqui, ninguém... Junta tudo num quartinho, aqueles utensílios todos quebrados, manchados, bota tudo lá dentro e fecha a porta e tchau, né? Então, é só tralha, é o quartinho da bagunça? Não, é o quartinho das tralhas. Só coisas que a pessoa nunca vai usar. E tá lá, ocupando espaço, ocupando energia, juntando terra, juntando poeira. Então, a gente tem que começar por aí, tá? Por isso que a organização, ela começa por aí. Esse é o primeiro passo. Não existe isso, não se iludam. Às vezes a gente pensa assim, o personal organize. Gente, o personal organize não é a pessoa que vai fazer um milagre nos espaços, tá? Então, se não tem como desapegar, se não tem como se realmente se livrar desses itens, não tem como organizar. Não tem. Não existe isso. Tá? Para organizar, você não precisa ter os melhores organizadores, né? Os produtos organizadores, as melhores coisas, tem que ficar lindo, maravilhoso esteticamente. Não é isso. Tem que começar por essa etapa,
tá? Começando a destralhar, se livrando dessas tralhas, se livrando do que não precisa, de itens que você não quer mais, tá? E aí, essas etapas do destralhe, quais seriam as etapas? A gente pode dividir, por exemplo, tem itens que você quer se livrar, mas que ele não serve para o seu uso, mas também não serve para o uso de mais ninguém. Então, às vezes, eu quero me livrar dessa blusa aqui, mas a blusa tá toda manchada, desgastada, já tá bem velhinha, então ela não serve nem para doação, né? Você não vai dar essa blusa para alguém, você não vai botar à venda, porque ela não serve mais. Então ela vai pro descarte, tá? Não, mas é uma blusa que, ok, dá pra fazer uma doação, ela tá em bom estado, eu só não gosto mais. Então a gente pode colocar na doação, tá? Ou então fazer um bazar ou algo do tipo. Muitas pessoas fazem, né? A gente pode fazer assim também. E tem aqueles itens que, não, eu gosto dessa blusa, tô falando só aqui na blusa pra gente ter um exemplo, né? Então, não, eu gosto dessa blusa, mas ela tá aqui furada. Eu gosto dessa calça, mas o zíper dela tá esculhambado. Eu gosto dessa calça, mas ela tá... precisa dar uns apertos aqui, uns ajustes. Ok, então precisa ir pro conserto. O que a gente peca também, esses itens que precisam de conserto, a gente deixa num canto e esquece eles, né? Ah, não, precisa ir na costureira e nunca vai na costureira. E eles ficam lá acumulando também um espaço. Então, vai consertar, bota um prazo pra isso. Essa semana eu vou levar logo isso aqui. Porque se você ficar protelando, né, empurrando com a barriga, você nunca vai consertar esses itens. Você nunca vai levar na costureira. Então, tem que colocar um dia pra ir. Não, essa semana eu vou, na quarta-feira eu vou, quinta-feira eu tô lá na costureira, eu vou levar. Porque se você não colocar, você não leva, fica uma sacola lá entupida de coisas para conserto que nunca vão ser consertadas, tá? Então a gente tem que se ligar nisso também. Então essa é a divisão que eu faço sempre, né, que eu indico de fazer na questão das tralhas, no destralhe. Agora eu quero que vocês me contem aqui, tá? O que vocês acham que tá precisando destralhar aí na casa de vocês? É o guarda-roupa, é a gaveta das peças íntimas, é a gaveta das roupas de academia, roupa de casa, né? Tem muita gente que tem uma gaveta das roupas de casa, né? Aquelas roupas mais folgadinhas, né? Então me contem aqui. Ou é na cozinha, né? Vocês precisam dar uma olhada aí na louça de vocês, nos utensílios. É um fato importante. Às vezes a vida da pessoa não anda porque ela tá tão apegada às coisas antigas que nada mais anda. Exatamente, Nádia. Às vezes as pessoas se apegam tanto a essas coisas, a esses itens, como eu falei, por exemplo, das roupas, né? A numeração das roupas. Às vezes a pessoa tá usando 40, 42, tá com as peças lá 36. E aquilo ocupando espaço. Ah, mas eu tô num projeto, tô aqui tentando emagrecer. Ok, mas passou um tempo, passou um ano, passou 6 meses, Então, vamos começar a pensar nisso, né? Vamos começar a observar isso. Eu já tenho muito grande problema. Eu tenho um toque, eu jogo tudo fora. Lares, joga tudo fora. Eu sou bem dessas, assim, também. Eu sou bem desapegada, assim, com muitos itens. É melhor, né, bem melhor do que você ser uma pessoa bem apegada às coisas, porque os acúmulos, né, eles acabam mesmo trazendo esse problema da desorganização. A desorganização, gente, começa por aí. Ela sempre vai começar por aí. Acumuladores. Eu não sei se vocês assistem, né, esses programas da TV, principalmente no Netflix, tem muito, GNT, que são os acumuladores. São, assim, coisas surreais que a gente não acredita que existe isso. E não é só porque é fora, não. É um programa mais fora mesmo, né, dos Estados Unidos. Mas isso acontece em vários países, em vários lugares. Aqui é mais comum do que a gente possa imaginar. Então, é geral. Então, a desordem, ela começa justamente por aí, tá? Por essa acumulação. Eu preciso destralhar papéis e livros velhos. É o assunto que a gente trouxe aqui, né? Tem pessoas que acabam
A pessoa já fez faculdade, a pessoa já fez doutorado, mestrado, especialização de todas possíveis, MBA, mas tem os livros e cadernos da época do fundamental, da época do ensino médio, sabe? Então eu tenho uma série de coisas, então pelo amor de Deus. Eu conheço muitas pessoas que estudaram comigo que têm ainda esses papéis em casa. Eu fico assim, pensando, meu Deus do céu. E assim, é quase uma biblioteca, assim, de coisas, sabe? Uma estante lotada de coisas, armários e mais armários, cheio de coisas acumulando ali, sem serventia nenhuma. Nunca que essa pessoa sentou pra folhear alguma coisa, ou precisou folhear alguma coisa sobre aqueles assuntos ali. Nunca precisou. Anos se passaram, 10 anos, 9 anos, tá lá. E nunca precisou, sabe? Ocupando um espaço. Mas aí eu e meu marido briga muito por causa dessa mania, minha princesa. Ah, você e seu marido briga muito, porque você se livra muito das coisas e ele às vezes você joga alguma coisa que ele precisa, é isso? Hoje mesmo tô destralhando tudo do quarto das crianças, roupas e brinquedos. Às vezes tá certo chamar eles, mas às vezes não. E é maravilhoso, né, Cris? É uma sensação maravilhosa. Essa questão mesmo dos papéis que eu tava falando, né, de pessoas que guardam papéis do ensino fundamental e do ensino médio, eu guardei um tempo da faculdade, por um tempo. E aí, quando eu consegui uns arquivos em PDF, eu me livrei dessa papelada. Gente, foi uma sensação tão gostosa, tão maravilhosa, sabe? Tipo assim, de leveza mesmo, de alívios. Nossa, me livrei disso aqui. Sabe, você tira um peso de você, sabe? Eu tiro um peso. Isso acontece também quando eu faço destralhe no meu guarda-roupa. Eu faço muito. Eu sou igual a Lari aqui. Eu tiro muita coisa mesmo do meu armário. Teve uma época que eu acho que eu fiquei assim, era quase zerada o armário, mas era assim, só coisas que eu usava. Mas dava muito essa sensação de leveza, de tranquilidade, sabe? Assim, quando você se livra dos excessos, né? Isso acontece muito. Sim, Lari tá dizendo sim. Lari, você pode chegar a um acordo com ele, né? Como são pertences que não são só seus, né? Você também tem pertences junto com ele, né? Coisas dele. Então você pode chegar, quando você for fazer um destralho, algo do tipo, for fazer uma limpeza, você começa a conversar com ele, né? Sobre isso. Olha, vai precisar disso, ou não vai precisar daquilo. Começa a debater ali pra saber qual item você pode jogar e qual que você não pode jogar, né? Então, ou doar, ou fazer algo do tipo. Igual acho que a Cris também, às vezes tem... as crianças, dependendo da idade, tem muitas que não querem se desfazer, né? Tipo assim, não quero... não quero... Eu gosto dessa boneca, quero continuar com essa boneca aqui, eu preciso desse carrinho. Mãe, eu gosto desse carrinho. Então, assim, as crianças pode ser que elas tenham um apego maior também. Não sei como é com você, Cris. Né, como é que elas são. Porque tem algumas crianças que são mais apegadas também, né? Mas falo que não dá certo chamar eles porque nem sempre aceitam doar, apesar de nem brincarem mais com alguns. Tem muitas crianças que são apegadas, então quando você vai mostrar a boneca, não, mãe, eu gosto dessa boneca, eu gosto desse carrinho. Então, às vezes, realmente vai do seu critério, né? Como eles são pequenininhos, vai do seu critério saber ali de cada brinquedo, né? Se realmente está em bom estado ainda para brincar, ou se, mesmo estando em bom estado, mas que você nota que ele não brinca tanto, ou que já passou da faixa etária dele, ou algo do tipo, ou dela, né? Então você pode separar, ou às vezes para doação, se estiver em bom estado, doação. Mas ele não deixa de tirar nada, tudo ele fala, você vai usar. Aí é complicado. É complicado a gente conviver com uma pessoa apegada, né? Principalmente quando a gente é bem assim, de gostar de realmente ter as coisas ali que a gente usa no nosso dia a dia. Então, quando você tem uma pessoa que é mais apegada aos itens, fica mais complicado. Mas é um processo, né? Então, com conversa, com um jeitinho, a gente vai conseguindo mudar esse quadro, né? Manda minha live pra ele, mulher. Ver se ele, né, dá uma mudada aí. Aos pouquinhos a gente vai
né, quebrando essa questão. Como eu falei aqui, as pessoas que são mais apegadas, pelos itens mais sentimentais, é mais difícil elas terem essa questão do desapego, né? Se for algo muito sentimental, é mais difícil. Então, é bem complicado. E, gente, quando eu falo sempre em destralha, as pessoas falam muito sobre minimalismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar em minimalismo. Quem ouviu, dá um curtizinho aqui, né? Curte aí a live pra eu saber se vocês já ouviram falar em minimalismo ou não, se tem noção do que é ou não. Às vezes o que dá certo comigo é tirar mesmo assim e eles nem perceberem. As crianças é mais fácil, né? Porque, tipo assim, quando chega um brinquedo novo, ela já se empolga com outro brinquedo. E a gente consegue perceber, né? Quais são os que eles gostam mais, o que eles não gostam. Então, a criançada, apareceu um brinquedo novo, pronto. Ela já fica feliz, já esquece o outro, né? Então, é mais fácil mesmo. E desapegar junto com eles, dependendo da idade, assim, é bem difícil, bem complicado. Deixa eu parar de compartilhar aqui essa imagem. Pronto. Então, Lili já ouviu falar sobre minimalismo. Quem mais já ouviu falar sobre minimalismo aqui, pra eu ter uma ideia? Curte aí a live pra eu saber. Gente, o minimalismo, ele prega pra gente viver com o mínimo de coisas necessárias para a nossa sobrevivência, tá? Então, eu vi e tento praticar isso. Então, ele prega isso, tipo, eu preciso de 10 pares de calçados, por exemplo, para eu sobreviver? Não. Às vezes eu preciso de 2 ou de 3, né? No máximo. Eu preciso de 25 conjuntos de roupa? Não, às vezes 10 dá certo pra mim, né? Então o minimalismo, ele prega isso, ele prega você viver com o mínimo de coisas que são necessárias para a sua sobrevivência, tá? Eu tô falando mais de guarda-roupa pra gente ter uma noção melhor, mas isso eu falo em geral. Então, assim, ele prega muito isso. Sobre o destralhe, sempre quando eu falo do destralhe, as pessoas falam logo sobre minimalismo. Mas eu não estou pregando o minimalismo. Destralhar não é pregar minimalismo, tá? É você ter uma noção do seu espaço. Às vezes, as casas hoje em dia, eu acho que cada vez mais estão ficando menores, né? Então, tem casas bem menores, às vezes a sala já é conjugada com a cozinha. Então, os espaços são menores. E aí, de repente, você começa a comprar coisas e mais coisas e mais coisas e colocar dentro dessa casa que é pequena, e aí começa a ficar um emaranhado de coisas dentro dessa casa e você começa a realmente ter essa impressão de acumular, né? Está acumulando coisas ali dentro. Então, o minimalismo, ele é bem, na minha opinião, ele é mais radical. O destralhar, não. Não é você ficar com coisas só o que é necessário para a sua sobrevivência. Mas você ficar com coisas que fazem sentido para você. Tá? Coisas que você realmente usa, coisas que você gosta. Você pode ter 25 pares de calçados. Você pode, né? Se você realmente usa aquilo, às vezes as pessoas, né? Tem mulheres que adoram, todo dia tá com calçado diferente. E tem espaço para isso, né? Tem um espaço que fique tudo isso organizado, que ela vai conseguir visualizar tudo isso. Tem mulheres que gostam disso, que acham super importante. Eu particularmente, eu gosto de moda, dessas coisas. Então, assim, você não precisa ter só 3 pares de sapato. Se você quiser ter 25, você pode ter. Mas você tem que observar o seu espaço, tá? Às vezes a gente entra em casas que não cabe, por exemplo, deixa eu colocar aqui, um quarto que não cabe 3 móveis. E de repente tem 10 lá, tudo socado dentro do quarto, tá? E assim, não tem uma harmonia de nada, você não consegue ficar confortável naquele espaço, tá? A mesma coisa um guarda-roupa. Eu tenho um guarda-roupa enorme, ok, vou ter várias peças de roupa, várias bolsas, soca tudo lá dentro, tá? Assim, vai empurrando. Tipo aqueles armários que quando abre a porta cai tudo por cima de você.
Vocês já viram isso em algum lugar? Então abre a porta do armário, cai tudo por cima de você. Então a pessoa, pá, soca tudo lá dentro, não quer saber, tipo, coube, Adriana, cabe. As minhas roupas cabem no meu armário, certo? Abre aí a porta. Abriu a porta, cai tudo por cima dela. Ela não tem noção do que tem ali dentro. Ela não sabe. Ela quer encontrar uma camiseta preta que ela comprou o mês passado e ela não encontra a camiseta preta. Tá? Porque tá tudo misturado. Ela não sabe nem onde estão as camisetas dela, as outras. Porque tá junto com o vestido, tá junto com a saia, tá junto com a calça. E ela não tem noção. Gente, teve já armários assim que eu organizei e a pessoa não tinha noção de quantas calças pretas ela tinha. Tipo, eu não tinha... Quando tava tudo organizado, separado, calças, saias, vestidos, por cores. Ela disse, eu não sabia que eu tinha tanta calça preta. Eu não sabia que eu tinha tanta sandália bege. Então, às vezes, você compra, olha, eu gosto de calça preta, já tem aquela mentalidade. Eu gosto de calça preta, eu preciso de uma calça preta. E às vezes não precisa, tem 10 no armário. Eu gosto de sandália bege, eu quero mais uma sandália bege. Tem 5 no armário, pra que mais uma? Usa o que você tem. Não precisa comprar outra, usa o que você tem. Então, o nosso tema justamente que é esse, né? Você não precisa comprar mais coisas. O que você precisa é aprender a usar o que você tem. Então, às vezes você acha que precisa daquilo, mas você já tem aquilo ali. Às vezes você compra repetido porque você não tem clareza e noção do que você tem. E você não tem clareza e noção do que você tem porque as coisas estão organizadas de uma forma errada. Ou melhor, não estão organizadas, né? Estão todas socadas no seu armário, estão todas socadas na sua gaveta e você não tem essa clareza. Eu olhando para os meus sapatos nesse momento. Vou querer fotos, viu, Nádia? Vou querer fotos depois dessa live. Ainda bem que você tá no grupo e aí você vai poder, né, fazer a tarefinha. Quem não estiver no grupo, minha gente, me fala aqui, porque vai ter uma tarefinha de casa, tá? Eu tô bem professora, então vai ter uma tarefinha de casa pra vocês fazerem lá. Vou deixar lá pra todo mundo fazer, tá? Pra gente começar essa terça-feira mais leve, mais feliz, colocando em prática. Essa é a primeira etapa da organização, sem dúvidas, sem dúvidas. Você não vai para lugar algum se você não passar por essa etapa, tá? Não adianta fugir, não adianta querer socar tudo que você tem no seu armário, tudo que você tem numa gaveta, tudo que você tem no seu armário da cozinha, na sua estante. Tem amigas minhas que tem muitos livros, e às vezes assim, olha, Adriana, você precisa vir aqui pra organizar esses livros, não sei o quê. Gente, a estante tá socada de livro. Não cabe mais nem assim, aqueles folhetinhos assim, dessa finura. Nem cabe mais. Ai, quer que eu arrume espaço pra botar mais livro? Gente, não é milagre. Não é milagre, vamos com calma. Não é milagre, tá? Então, não tem como colocar um número X de coisas se no seu espaço cabe meio X, tá? Não tem como fazer isso, não tem como organizar. Nunca vai ficar organizado, você nunca vai ter clareza. Esse é um mantra, tá? Eu quero que vocês saiam hoje dessa live com essa percepção. Eu não tenho como ter um espaço organizado se eu tenho mais coisas do que espaço, certo? Essa é a primeira. Às vezes a pessoa tem uma sala que é desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho a sala. Ela compra uma mesa para uma pessoa que tem uma mansão, né? Uma mesa enorme com uns 8 lugares numa casa que não cabe uma mesa para 2 lugares. Então, assim, a gente precisa começar a observar isso, né? Eu tô falando não só em questão do espaço em si, dentro dos armários, mas até mesmo os móveis, né? Às vezes a gente compra um móvel gigante numa casa minúscula, né? Então, como é que a gente vai conseguir otimizar os espaços? Como é que a gente vai conseguir organizar os itens ali, colocar de uma forma que seja prático para o nosso dia a dia? Às vezes você sai batendo tudo que é móvel, porque nem te cabe mais dentro da casa, né? Não cabe nem mais você dentro da casa. Então, é isso. Vamos colocar na nossa mente. Não existe, não tem como você organizar nada se você tem mais itens do que espaço, tá?
Então, dá uma olhada no seu espaço. Seu guarda-roupa é enorme? É enorme, ok, ótimo. Mas e a quantidade de coisas que você tem? Dá pra organizar de forma que você consiga enxergar todas elas? Ou você tá só jogando lá dentro, socando em tudo que é porta e tudo que é gaveta e não conseguindo ter clareza de nada que você tem, tá? Me contem aqui. Quero saber de vocês. Se você tem um espaço assim em casa, tá? Se vocês vão começar a praticar hoje, a dar uma olhada hoje nas gavetas de vocês, nos armários, quais são os itens que você precisa jogar fora, né? Tem um vídeo que eu fiz, gente, que é muito engraçado. Às vezes a pessoa casou, né? Já é casada, hoje tem 10 anos de casada. Aí tem a foto do primeiro namorado guardada lá. Se eu fosse marido, eu ia pensar nesse casamento, viu? Pra que a gente precisa guardar a foto do primeiro namorado, né? Nem pra caixinha de recordações a gente vai botar na primeira caixinha de recordações, não, viu, gente? É se livrar mesmo. É tralha total, né? Vamos nos livrar dessas tralhas. Então começa por aí. Às vezes a pessoa... Gente, tem gente que tem fita cassete. Tem aquelas fitas, né? Vamos colocar no Discman, no Walkman. Tô entregando aqui minha idade total. E as pessoas guardam isso. Gente, não sei nem se no museu existe essas coisas. Então, tipo assim, pra quê? Um monte de CD. Tem pessoas que têm uma estante de CD. Sabe? Que hoje a gente tem Spotify, hoje a gente tem um monte de plataforma aí, tudo digital. O mundo mudou, graças a Deus, né? A gente não precisa estar com um monte de coisas, um monte de estante cheio de coisas, sem utilidade alguma. Ah, mas é porque eu gosto de CD, eu era colecionadora, não sei o quê. Pronto, separa um pra lembrar, gente. Não precisa de um estante de CD, um monte de coisa ali, sabe? Aquele espaço ali pode ser usado de outra forma. Então é isso. Eu quero saber aqui, quem acumula coisas aí? Vamos nos entregar, vamos né, dar um joinha aqui, curte aí a live. Quem acumula coisas, quem vai, a partir de agora, dar uma olhada aí nos itens, tá? Pra dar uma livrada, uma limpada aí, pra mudar a energia do ambiente, né? Isso fala muito de energia, sabe? É tanto que é isso. O Cris pode me dizer aí, a limpeza nos brinquedos das crianças, quando termina. Não dá aquela leveza, né? Nossa, que leveza. Agora, quando eu me livro das minhas tralhas aqui, porque eu sempre dou uma olhada. Esse processo de destralhar, a gente tem que ficar fazendo, continuamente, tá? Porque essa questão de estar comprando sempre coisas, né? De mudar muito repentinamente tudo. Então, a gente tem que refazer esse processo sempre. Já tô doida pra dar uma organizada nas minhas coisas. É maravilhoso, Lili, é maravilhoso. Quando você começar, dá uma olhada nessas peças aí que você disse que tava acumulada. Faz um bazar, mulher. Faz um bazar que você vai ver, ainda vai arrecadar uma graninha. Então é isso, aí você tá no grupo, né, Lili? Todo mundo aqui tá no grupo, gente. Eu vou deixar uma tarefinha de casa lá, tá bom? Sim, bom demais. Uma parte complicada também é a mesinha de estudos. É a papelada, né? Que eu falo, a mesinha de estudos, ela é maravilhosa pra tá bem livre, né? Uma bancada bem livre, porque quando a gente fala, é a mesinha de estudo deles ou a sua? Mas tudo vai, segue o mesmo pensamento, né? Porque a mesinha de estudo, de trabalho, a bancada deve estar bem livre. Tem só o material ali mesmo que você vai usar. Então, uma caixinha, uma caneca ou algo do tipo, com as canetas, né? Tesoura, aquelas coisas que a gente usa ali pro nosso trabalho, alguns papéis, né? De repente o computador, né? Se for pro trabalho deles, mesinha de estudos. É isso, colocar o básico na bancada. Porque às vezes as pessoas, minha bancada de trabalho, minha bancada de estudo, entulha de coisas em cima, né? Então, vários livros. Não, deixa o que for necessário. O que é necessário ali, tá? Para aquele dia. Então, as atividades que vai fazer naquele dia. Então, aqueles cadernos, o material que vai usar, caneta, tesoura,
deixa a bancada livre para ele ter espaço, né? Para escrever, para desenhar, seja o que for, tá? Então a bancada ela tem que estar livre, não pode estar entulhada de coisas. Se tem muito caderno, se tem uma impressora, se tem não sei o que, a gente tem que ver outro ambiente, né? Ou uma estante, ou não sei, ou algum suporte, uma prateleira, para colocar esses outros itens. Mas sempre deixar a bancada livre, porque se não deixar, a gente não tem foco no estudo, acaba se dispersando totalmente, não tem um espaço bacana para ter realmente, né, esse espaço para trabalhar e para estudar. Então a bancada ela sempre tem que estar mais livre possível, ter só o básico para o trabalho ou para o estudo, tá bom? E aí, minha gente, gostaram da nossa live? Primeira live do desafio, eu estou muito feliz com esse desafio. Amanhã tem de novo, tá? Todos os dias, até o dia 5, a gente vai ter live aqui, 12 e 12. Então, marca na agenda, coloca o despertador. Eu quero ver muitas curtidas aqui de vocês, se tiverem gostado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, né? E é isso, é um mantra, tá? É um mantra pra vocês. Não existe organização se o espaço que você tem é menor do que a quantidade de coisas que você tem, tá? Não adianta. Me coloca lá no grupo. Pronto, Cris, eu vou mandar o link, tá? Vou mandar o link. Vou deixar o link nos stories aqui, nos próximos stories, tá? É só clicar que já vai direto pro grupo, tá? Então vou esperar um pouquinho pra poder botar a atividade lá, certo? Que dá tempo de vocês entrarem também. Quem não entrou, dá tempo de entrar, aí eu coloco a atividade pra vocês, tá bom? Então é isso. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Adorei a nossa live, adorei conversar aqui com vocês. Espero que eu tenha ajudado, tá bom? Um beijo, uma boa tarde a todos e até amanhã, 12 e 12.